Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Adriano Borges, coordenador de atração de empreendimentos industriais da SDE, e o Expedito Parente Júnior, diretor de infraestrutura da ADESE. O tema de hoje é investimentos na indústria do Ceará. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Adriano? Seja bem-vindo. Esse é seu primeiro Cenários. Bom dia. Sim, é uma satisfação estar com vocês aqui. Espero o êxito do nosso programa. Oi, Expedito, tudo bom? Seja bem-vindo. O Expedito já é figura cativa aqui no nosso Cenários, né, Expedito? Está sempre aqui com a gente. Bom dia, Kerlia. Bom dia, Adriano. Prazer estar novamente aqui. Satisfação grande estar com vocês, duas pessoas amigas. E saudação a todos os espectadores. Pois bem, então vamos começar o programa, né? Primeiramente, eu gostaria de saber quais fatores colocam o Ceará em destaque no quesito desenvolvimento industrial. O que é que o Ceará tem em relação aos demais estados brasileiros que coloca ele na frente? Bom, eu diria que, primeiro de tudo, é uma questão logística. O Ceará ele se situa numa região bastante interessante para atingir os mercados europeu, americano, né? Então fica bem mais tranquilo fazer logística aqui. Pensando nisso, os governos anteriores eles tiveram a capacidade, a competência de planejar porto que desse essa condição de logística para o mundo, tá? E isso traz para o Ceará determinadas competitividades, né, em relação aos estados do Brasil. Eu diria para você que também tivemos a competência no passado de trazer uma siderúrgica para cá, que é a Companhia de Siderúrgica Pecém, a CSP, e que se instalou em uma ZPE, quer dizer que outros estados também têm essa ZPE, porém não funciona porque não tem uma estrutura montada e uma empresa funcionando, né? Então isso deu ao Ceará uma competitividade em relação à implantação de algumas empresas aqui de forma diferencial, né? Diria para você também que tem duas. O Ceará não é só um porto, o Ceará tem o Pecém e também nós temos o Mucuripe, que é bem atuante. Nem se fala muito do Pecém, mas o Mucuripe é extremamente atuante, né? Outra coisa também bastante interessante para as empresas que buscam mão de obra, o Nordeste e diria principalmente o Ceará, ele está apto a receber essas indústrias, né? Hoje em dia, o Sul, o Sudeste tem muito problema de mão de obra, principalmente a mão de obra mais simples, né? E os nossos estados, o estado do Ceará e o estado do Nordeste, estão aptos a contemplar isso. Especificamente no Nordeste, nós temos uma mão de obra extremamente interessante, porque ela é uma mão de obra trabalhadora, né? Dócil no sentido de ser maleável e feliz, né? Até recentemente tivemos aí o FGV Híbrido fazendo um levantamento do trabalho nordestino, mostrando que, apesar de todas as problemáticas que nós temos, o povo nordestino é um povo muito feliz, né? Então, nós temos um povo acolhedor e tal. E é muito bom morar no Ceará. Então, nós percebemos muitas pessoas que vêm do Sul e que acabam se instalando aqui e gostando de estar aqui. Eu acho que o clima é bastante interessante, tá? E nós temos duas grandes minas. Nós temos o sol e nós temos os ventos. São minas naturais e que estão aí para serem exploradas. Exato. Eu acrescentaria mais alguns pontos que o Adriano colocou, Kerlia. Nós temos um histórico, né, de uma disciplina fiscal por parte do governo estadual, que isso permite que os nossos investimentos públicos sejam o maior do país, quando a gente fala percentualmente a receita líquida do Estado, né? Ou seja, nenhum outro estado do Brasil, nem mesmo São Paulo, investe no Ceará
como o Ceará investe, como o governo do estado investe, né? Isso percentualmente é a sua receita. E quando a gente vê em números absolutos, a gente só perde para São Paulo, ganha de Minas Gerais, ganha do Rio Grande do Sul, ganha da Bahia. E isso mostra, antes de tudo, um exemplo, né? Se a gente quer atrair investimentos, a gente tem que investir no nosso estado, né? E esses investimentos, evidentemente, são investimentos de maneira a preparar a atração do investimento privado, né? Nós temos trabalhado também na desburocratização. Hoje em dia, a nossa junta comercial é uma das mais automatizadas e é um benchmark nacional, né? Nós temos uma educação de destaque. O Ceará sido campeão aí nos índices da educação básica, está crescendo muito nos índices da educação do ensino médio. Nossas escolas privadas também são campeãs nacionais nos principais concursos, né, que o Brasil tem. Nós temos uma governança setorial muito forte, né? Alguns setores são notadamente coesos, né, e que discutem a regulação desse setor, né, a infraestrutura necessária, né, as sinergias entre as empresas. E aí, mais uma vez, faço referência aqui também ao setor de energias que o Adriano comentou. E temos também uma política tradicional. A ADES, inclusive, ela é a empresa que operacionaliza esses incentivos que são estabelecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e que eu destaco principalmente dois, né? O incentivo fiscal, né? A gente tem um Fundo de Desenvolvimento Industrial, o FDI, que foi inclusive recentemente renovado e aperfeiçoado, que confere diferimento de ICMS, isso dá mais competitividade às empresas, né? E também o incentivo patrimonial, onde a gente tem um esforço de interiorizar essas indústrias, né, dos municípios, quanto mais distante das regiões metropolitanas, maior impacto disso na sociedade. A gente oferece galpões industriais em comodato para essas empresas. Então, ou seja, o conjunto de tudo isso faz com que o Ceará tenha crescido nos últimos anos acima da média nacional, né? Isso é resultado desses diferenciais que a gente aqui comentou. A indústria cearense ela é composta por vários segmentos, dentre eles a metalurgia, a construção, calçados, alimentos, energias renováveis, entre outras, né? Que a gente também não vai citar todas aqui, porque são muitas. Mas, na opinião de vocês, quais são os principais setores da indústria cearense que prometem um crescimento em 2023? Qual setor da indústria vocês acham que vai se sobressair esse ano? Bom, eu percebo claramente que o setor da moda, principalmente o setor calçadista, foi muito impactado essa nova conformação geopolítica mundial, e que a China continua sendo grande produtor mundial. Realmente a diferença é muito grande. Porém, parte dessa cadeia produtiva acabou sendo impactada pela pandemia, pelo acréscimo relevante dos fretes marítimos, etc. E o Ceará, de uma certa forma, estava preparado para receber esse crescimento, né? É tanto que hoje, atualmente, nós estamos aí implementando em torno de, entre empresas novas e ampliações, aproximadamente 11 parques, 11 indústrias de grande porte, que estão vindo para o Ceará, ou que já estão no Ceará e estão ampliando, e que basicamente é para exportação, né? Apesar do mercado interno ser muito atendido também, mas tem muito a contratos internacionais sendo fechados por isso. Então, o setor da moda, o setor de calçado é muito forte, né? Eu diria também para você que o setor do agronegócio também é muito forte. Nós temos aí a questão do pescado. Hoje o Ceará, os maiores produtores de pescado do país. Nós temos aí a Cruzoé Foods instalada no estado, que é uma multinacional que trabalha com atum, trabalha com pescados de forma geral, tá? E abre um espaço fantástico para poder atualizar a nossa frota de barcos, que são frotas antigas ainda e que precisam serem renovadas. Então, tudo isso são oportunidades que aparecem. Nós temos um exemplo interessante aqui de uma empresa que está se instalando no sul do estado. Desculpa eu não citar aqui o nome, mas está instalada no sul do estado, aonde ela vai revolucionar a área do cultivo de mandioca no estado.
ela é uma empresa do sudeste do país e que precisa se expandir. A terra lá ficou muito cara, são culturas, né, que eles utilizam lá que são com uma rentabilidade melhor, então eles resolveram vir para o estado do Ceará, né? E nessa vinda deles para cá, eles vão trazer tecnologia. A produção deles prevista de inicial são de 50 mil toneladas de goma de mandioca e vão chegar a 75 mil toneladas, né? E isso com auxílio de tecnologia, com contrato com o Embrapa, assim, fantástico. A região do sul do estado, digamos assim, não será o mesmo depois da implementação dessa empresa, tá? A outra área também que a gente percebe e que tem investimentos recentes bastante volumosos é a da metalúrgica, do metal mecânico, né? Nós tivemos aí a compra da Silat pela Gerdau, isso é público, né? A Gerdau noticiou como empresa aberta, então isso é público, tá? E que os investimentos aí giram em torno de alguns bilhões, tá certo? Se nós temos a siderúrgica que produz as placas, se nós temos as empresas que produzem vergalhões e também chapas, né? Só que de espessura mais fina. A gente pode ter aí no Ceará, talvez nos próximos anos, a matéria-prima básica para a indústria automobilística e assim por diante. É isso. Evidentemente que o crescimento da indústria do Ceará ela é muito impactada também pelo crescimento da economia do país como um todo, né? Ah, há algumas incertezas, né, trazidas naturalmente pelo processo de mudança na gestão do governo federal, que coloca, que traz a incerteza também para a resposta para essa pergunta, né? Mas há uma expectativa quanto aí essa foi anunciado agora recentemente pelo governo federal, aí há uma proposta que será lançada no novo arcabouço fiscal, né? Há uma tendência também de arrefecimento ou até mesmo de finalização dessa guerra internacional lá entre a Rússia e a Ucrânia, que isso inflacionou muito as commodities, que para a gente causou inflação no mundo inteiro, né? Dentre outras coisas. Há um arrefecimento também. A gente pode até dizer que a pandemia se extinguiu, agora existem focos, né, de epidemia, a China está se abrindo, então essas variáveis faz com que é muito incerto saber, né, como será o crescimento desse ano. Evidentemente que o Ceará, historicamente, tem se mostrado muito resiliente, né? Enquanto que a volatilidade do crescimento do PIB do Ceará tem sido muito menor em comparação com outros estados do Nordeste, até mesmo com a economia do país, né, com o Brasil. E nós temos aqui realmente, o Ceará ele tem como o sistema de desenvolvimento econômico aqui do governo, né, aqui o Adriano muito bem representando esse sistema, enxerga o Ceará muito bem pela sua heterogeneidade, pelas suas diferentes vocações, suas diferentes potencialidades, né? Então, eu acrescentaria, além do que o Adriano já colocou, nós temos um setor de mineração, né, que também se despontou muito no ano passado, né? Então, nós chegamos a ser o terceiro maior exportador de rochas ornamentais, né, do país, né? Deu um salto no crescimento dessas exportações. Estamos na expectativa aí, né, do início das instalações dessa planta de fosfatados lá em Santa Quitéria, né, que será a maior produção de fosfatados do Brasil, que é matéria-prima para fertilizante, né? O Brasil é forte importador aí, desse produto, ou desses produtos todos a partir do fósforo. Nós somos os maiores produtores de água mineral do país, apesar da nossa condição climática. Então, o setor de mineração é um setor bastante importante e ele é estratégico porque é um setor que ele se associa bem ao semiárido, né? Uma região que ocupa a maior parte do nosso território, né? Um bioma que ocupa a maior parte do nosso território e sabidamente é um local de dificuldade de implementação da indústria por conta da falta de água, né? Toda a indústria trabalha com água. Acrescentaria também o setor de serviço, que apesar de não ser indústria, esse conceito, essa separação, essa fronteira entre indústria, serviço e agricultura, as tendências mostram, né, que
essa fronteira está cada vez mais frágil, né? De maneira que esses setores estão cada vez mais coesos, né? Então, o nosso turismo, ele tem atraído algumas indústrias interessantes, né? O turismo tem fomentado aí a indústria moveleira, tem fomentado a atração de equipamentos hoteleiros, né? A indústria do artesanato, a construção civil, que foi uma indústria que cresceu muito ano passado, né? As energias renováveis, evidentemente, que não precisa nem citar, a tecnologia da informação, por essa vantagem locacional que o Adriano comentou, nós somos, Fortaleza é a cidade, a segunda cidade mais conectada, né, com os cabos submarinos intercontinentais do mundo. Isso tem atraído também um conjunto de negócios, aproveitando esse ativo que a gente tem. O setor da saúde também cresceu muito por conta da pandemia, né? Existe um esforço nosso aqui de repercutir e de irradiar a presença, por exemplo, da Fiocruz, né, na Biomanguinhos. A gente espera que também inicie a construção agora no ano que vem, lá no Eusébio. Isso vai gerar a atração de uma série de outros empreendimentos em volta para a produção de fármacos, na produção de vacina, para serviços também médicos. Então, o Ceará conseguiu se diversificar, né, tem conseguido se diversificar, mais uma vez, como eu comentei, aproveitando suas vocações, olhando para o território, interiorizando. Então, é um ano desafiador, né? A gente continua com juros altos, esses juros castigam toda a economia, mas há uma tendência de que o pior tenha passado. Eu espero, né? Aliás, esperamos todos, né, que o pior já tenha passado. Em 2021, o governo do estado do Ceará lançou o Hub de Hidrogênio Verde. E recentemente, né, acho que, se eu não me engano, foi em janeiro, né, ou foi agora em fevereiro, não estou lembrada ao certo, foi produzida a primeira molécula de H2V no Brasil. E o fato aconteceu aqui no Pecém, no Ceará, né? E fez com que o mundo notasse o potencial cearense. Então, como que o hidrogênio verde, né? Como que essa nova molécula, vamos dizer assim, essa nova esperança, né? Vai auxiliar o Estado a conquistar mais investimentos para o setor industrial, né? Opinião de vocês, como vocês acham que o hidrogênio verde vai movimentar a indústria aqui no nosso Estado? Eu diria para você que hidrogênio verde é uma maravilha. A gente, às vezes, se encanta tanto pelo projeto e, ao olhar o projeto, a gente vê um negócio com dimensão tão grande, talvez não esteja bem acostumado com isso, mas é uma coisa enorme, certo? Assim, a possibilidade do Ceará se transformar em um pool mundial de produção de energia é fantástico. Assim, primeiro, nós temos a capacidade aqui de produção de energias renováveis, né? Como eu falei no início, nós temos 2 minas naturais aqui e que provavelmente vai passar alguns milhões de anos aí para serem esgotadas, se for algum dia, né? Que é o nosso Sol e o vento. Então, temos muita condição de produção de produção de energia renovável. A descarbonização é uma realidade, precisa ser feita, né? E para aproveitar a estrutura que nós temos hoje, o hidrogênio verde é uma das opções, né? Então, os carros estão vindo aí, já com os modificados e tal, né? É realmente uma opção interessante, tá? Mas, assim, como é que isso pode se transformar num excelente negócio para o Estado do Ceará? Né? Eu costumo dizer que quando o negócio econômico é muito bom, é quando impacta socialmente as pessoas, né? Quando eleva a capacidade dela de gerar riqueza, gerar renda, trabalhar e tal, né? E se sentir bem com isso. Se ele chega a isso, ele fez o papel dele. Eu vou dar um exemplo aqui interessante, a CSP. A CSP, há uns 10 anos atrás, se falava sempre que era o maior investimento que tinha, inclusive do lado sul do globo terrestre, 5,5 bilhões de dólares, etc., etc. E que hoje, quando a gente olha os emoldos do hidrogênio verde, nós estamos falando em cerca de 50, 60 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de coisas assim, muitas vezes maior do que a CSP, né, que foi um impacto muito forte aqui no Estado. Um pouco mais sobre a CSP, comparando com grandes empreendimentos, né? A CSP ela conseguiu, primeiro, deu um reforço fortíssimo no PIB do Estado. Depois, colocou o cearense no mapa do comércio internacional.
né, de compra e venda. Você vende placas e traz matérias-primas, e isso movimenta o porto, e tendo aqui as vias de movimentação, outras empresas que não tinham condição de sozinhas fazerem, agora aproveitam a movimentação do porto, isso dinamiza de forma intensiva e forte a movimentação internacional do estado do Ceará, né, o comércio nacional. Mas, localmente, pode dizer o seguinte, a CSP, ela nesses últimos 10 anos, vamos pegar uma faixa de 2008 a 2019, que é um ciclo econômico que o Brasil tem, que transformou a São Gonçalo do Amarante percentualmente, no maior crescimento do PIB do estado do Ceará. Então, o percentual de crescimento, ele é despontado o melhor. Tá? E, em relação ao emprego, ele tem uma base forte, tinha em 2008 aproximadamente 4 mil pessoas empregadas em carteira formalmente, né? E hoje tem em torno de 12 mil. Então, ele foi o quarto maior empregador nesse período de 2008 a 2019. Tá certo? Isso é fruto muito da CSP, é fruto muito do que veio a se aportar lá no CIP. Né? Eu diria o seguinte, especificamente o hidrogênio verde, ele vai trazer esse benefício para a população na medida que a cadeia produtiva se alongue. Ou seja, serviços, máquinas, equipamentos, etc., venham se formar em relação a isso. Quando você instala hidrogênio verde, você precisa de muita energia renovável. Então, os parques que já existem, que são bons, mas em relação ao hidrogênio são poucos, eles vão ter que crescer muito, vão ter que ter muitos parques de produção de energia renovável. Esses parques, Alvin, eles dão mão de obra, mas não é tão intensa, porque depois de montada eles não têm muita mão de obra. No entanto, eles impactam nas empresas que fornecem as matérias, os equipamentos, tipo a Aeres, que fornece as pás, né, e a Vestas, que fornece o transformador. E que elas juntas, só as duas, em torno, se eu não me engano, são em torno de 8 mil a 9 mil funcionários que as duas fazem. Né? Então, esse é o impacto real que a gente vê através do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, de fato, ele merece destaque, Kerlia, porque eu venho desse setor, né, da combustível renováveis, né? E agora mesmo a gente estava numa reunião da Câmara Setorial de Energias, né, onde se exaltava realmente que o hidrogênio verde ele tem potencial para ser algo que coloca o Ceará em outro patamar, né? Assim como nós tivemos alguns pontos de inflexão, né, na história da indústria do cearense, o hidrogênio verde ele vem com tamanho para ser também outro quebra rompedor de paradigma, né, e de ponto de inflexão nessa curva nossa de crescimento, né. Você tem ideia, assim, nos últimos 10 anos, o Ceará recebeu de investimento privado, né, na indústria, segundo dados aí do FDI, algo em torno de 30 bilhões de reais. Né? Como o Adriano colocou, se você for olhar o que já tem protocolado no FDI para os próximos 10 anos, são números quase 10 vezes maiores do que isso. Né? E muito disso está relacionado a esses memorandos de entendimento que o governo tem firmado com as empresas de hidrogênio. E o hidrogênio verde ele tem uma característica técnica que é muito comum nos polos petroquímicos, né? E no caso do hidrogênio, isso notadamente é ainda mais intenso, que é o fato do hidrogênio ser muito difícil de transportar e armazenar. Né? É uma molécula muito leve. Então, toda vez que você tem essa característica, você, ao ofertar, ao ter uma indústria que oferta esse hidrogênio, aquilo fica sendo um âncora para a atração de um polo industrial que utiliza hidrogênio como insumo. Né? Então, quando a gente fala em hidrogênio verde, a gente não está falando só de hidrogênio verde, a gente está falando de toda a química, toda a indústria, toda a cadeia, como disse o Adriano, em volta do hidrogênio. Tá? E aí estamos falando aqui de fertilizantes, estamos falando aqui da oleoquímica, estamos falando aqui da petroquímica, estamos falando aqui da indústria de aço, da indústria de vidro, da indústria de combustíveis em geral. Né? E isso realmente pode colocar a gente num patamar muito diferente. E, além disso, o hidrogênio, ele
por ser verde, né, agora o hidrogênio verde, o hidrogênio verde, para o espectador que não sabe, é aquele que é produzido a partir da eletrólise da água do mar com o uso de energia renovável. E isso exige todo um sistema de dessalinização dessa água do mar. Então, quando a gente olha para os números do hidrogênio verde, a gente coloca o desafio de escalonar, né, de ampliar as tecnologias de dessalinização também para um patamar jamais visto. Então, o hidrogênio ele pode trazer um conjunto de externalidades, como, por exemplo, baratear esse processo de dessalinização. Aí você imagina, sempre eu digo isso, você imagina o Ceará semiárido com água, né, trazido por essa nova indústria que está surgindo. O próprio hidrogênio já é resultado de um paradigma que foi quebrado, que as energias renováveis antes eram caras, ficaram baratas, mais baratas do que as energias fósseis, e está permitindo novas indústrias surgirem, como é o caso do hidrogênio verde. Na hora que nós tivermos água barata e energia barata e abundante, né, isso vai colocar a gente realmente num outro patamar de desenvolvimento, né? Então, eu sempre, na minha opinião, quando a gente fala que há um entusiasmo em cima do hidrogênio verde, eu costumo dizer que todo entusiasmo se justifica, né, para esse hidrogênio e toda a indústria de derivados que vem a jusante. Eu acho que o cearense vai dominar o mundo. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente vai dominar o mundo. Vamos falar um pouco de números da indústria agora, né? De acordo com o último levantamento feito pelo Portal da Indústria, o setor industrial cearense é responsável por 87,9% das exportações realizadas pelo Estado. Além disso, o Ceará também responde por 2,1% das exportações brasileiras de produtos industrializados e, além disso, também o setor gera mais de 300 mil empregos no Estado, seja ele direto ou indireto. Na expectativa de vocês, esses números tendem a continuar crescendo? E o que precisa ser feito para manter essa indústria cearense num patamar positivo e otimista? Porque a gente está vendo aí números relevantes. O que é que precisa ser feito também para esses números continuarem crescendo, para a gente se manter positivo em relação à indústria cearense? Olha, você não tem pergunta mais fácil para fazer, não? Vou pegar. Então, Eu diria para você o seguinte: eu não sou economista de raiz, tá certo? Eu estudo e gosto. Minha ligação é mais com a inovação. Tá? Então, eu diria para você que, começando a responder assim, que não depende só da gente, né? Assim, existe toda uma estrutura do país, né, do governo federal, da política econômica, que isso vem impactar o estado do Ceará, né? Eu acredito que, quando se fala em contas públicas, inflação, juros, tudo isso impacta no ambiente, no ecossistema. E a gente tem dificuldade. Então, assim, às vezes você tem um acréscimo de juros, acréscimo de inflação, que dificulta a atração de empreendimentos, que é o meu caso. Não é? Às vezes um empresário não está tão confiante, ele pega e dá um passo atrás. Né? Então, acho que isso depende muito assim dessa situação. As previsões econômicas não são tão boas, começando pelo cenário internacional, que aí eu torço, como o Expedito está falando também, sobre a eliminação dessa guerra, né, no norte da Europa, né, que os ânimos se acalmem, que as pessoas conversem mais e briguem menos, tá, para que a gente possa ter uma condição de crescimento melhor. Tá? O Ceará teve uma queda industrial recente. Tá? Mas quando a gente vai olhar a queda industrial recente de 5, pouco por cento, a gente percebe que foi mais ligado à produção de energia das termoelétricas, né? Que são impactantes, né? São fortemente impactantes. Mas isso também diz respeito ao fato da gente não ter tanto um problema hídrico no país hoje, então a energia ela está mais tranquila, né? Em termos da estrutura energética do Brasil como um todo. Então, as energias que são feitas as termoelétricas, elas são menos exigidas, mas no cômputo geral o Estado manteve, fora se extrair esse volume lá, esse dado, o Estado volta a ter um padrão mais ou menos normal em relação à indústria. Né? Diria para você o seguinte, que
Se a gente conseguir, se a gente conseguir trabalhar de forma concreta, com inteligência, né? Eu costumo dizer aqui o seguinte: nós temos duas fases na economia. Nós temos aquela fase braçal, que é isso que a gente faz no dia a dia, que é atrair empresa, que é fazer investimentos, que é fazer aplicações financeiras. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a alma da economia, né? Eu sempre coloco como se fosse a criatividade, a inovação, a forma de você pensar o desenvolvimento econômico, né? Efetivamente, nós precisamos de empregos, então precisamos de indústrias mais simples ainda, né? Apesar de estarem conectadas, terem bons projetos na parte de produtividade e tal, mas elas exigem ainda muita mão de obra. Então, nós precisamos disso, sabe? O Estado do Ceará precisa disso. Mas tem um outro tipo de empresa, a empresa tecnológica, e que ela acaba tendo menos emprego por faturamento e menos emprego por investimento, porém, ela se adequa mais à estrutura mundial hoje da economia 4.0, né, da digitalização dos processos, da digitalização dos produtos, né? Então, eu creio que se a gente caminhar nessa parte de inteligência estratégica na área do ecossistema de inovação, eu acho que esse caminho, ao meu ver, é o caminho onde tornará o cearense, deixará o Ceará ainda na vanguarda do desenvolvimento. Eu penso igual também, penso igual ao Adriano. Se nós temos alguns termômetros que indicam, né, que a temperatura da economia cearense se mantém aquecida, né? Primeiro porque eu acho que esse cenário negativo de juro, inflação, né, incerteza, eu acho que ele já está precificado, assim, né? Isso já está precificado. Que qualquer notícia agora, ela será sempre vista como novidade, né? Como boa notícia. Então, quando vier aí, eventualmente, uma reforma tributária que está sendo discutida, isso será uma boa notícia. Quando se vier esse novo arcabouço fiscal, será uma boa notícia. A redução da inflação com aí um melhor balanceamento do comércio internacional, que faz com que as commodities caiam. E quando a commodity cai o preço, né, quando ela volta para as médias, isso reduz todo o custo da economia, né? Você como gás natural, petróleo, fertilizantes, e aí soja, tudo isso são os insumos da indústria básica, né, por assim dizer, o aço, o minério. Isso faz com que a inflação da economia como um todo também volte para as médias anteriores, né? E então eu acho que como eu disse, o pessimismo ele já está precificado. Daqui para frente é otimismo, né? E o Ceará, essas vantagens que nós comentamos no começo do programa, são vantagens que algum outro estado, algum outro território terá certamente alguma inércia para fazer frente ao que a gente tem feito, né? São todas políticas de longo prazo, né? Isso, por isso que faz com que a economia cearense seja uma economia resiliente, né? Como a gente diz. Então, e como falei dos termômetros, se nós olharmos aqui os números do incentivo patrimonial, poxa, esse ano nós estamos com um orçamento de construção de galpão para interiorização de empresas de quase 8 vezes do ano passado, né? Se nós olharmos para o FDI, o incentivo fiscal, como eu disse, os próximos 10 anos, quase 10 vezes mais do que os últimos 10 anos, né? Então, tudo isso são indicativos de que realmente a economia cearense se mantém no ritmo aquecido. E sem falar na expectativa da instalação de grandes empreendimentos, né? Daqueles empreendimentos que tendem a modificar ali aquela região. A gente comentou aqui do hidrogênio verde, comentei lá antes da usina de urânio de fosfatados em Santa Quitéria, tem grandes empreendimentos de energia renovável sendo instalados, né? Essa planta de gás, que também está se instalando no Porto Pecém para uma termoelétrica, né? que está sendo instalada lá. Então, esse empreendimento que o Adriano comentou da mandioca. Então, tudo isso são indicadores de que realmente continuaremos com um ritmo aquecido, né, de crescermos a uma taxa maior do que a média nacional. E isso é importante demais para a gente, né? Porque se você olhar o PIB per capita cearense, ou seja, o quanto que a gente gera de PIB por ano, dividir pelo número de habitantes do Ceará,
a gente tem um PIB per capita metade do nível nacional, né? Em outras palavras, um cearense médio, um trabalhador cearense médio, gera metade da riqueza de um trabalhador brasileiro médio, né? E isso explica muita coisa, né? Isso explica porque, se a gente gera menos riqueza, a gente tem mais pobreza. A gente consegue combater de forma mais lenta a pobreza, né? E se a gente olha para esse indicador para o interior e tira a região metropolitana de Fortaleza, essa situação é ainda pior. E cada dia que passa, a gente está se distanciando da média nacional porque a gente está num nível de produtividade abaixo da média nacional. Então, a gente precisa reverter isso, né? Como é que a gente reverte isso? Crescendo mais rápido do que o Brasil, né? Que é o que tem acontecido. O Ceará tem conseguido crescer aí um pouco maior do que a média nacional. Mais uma vez mostrando a efetividade, né, dessa política de desenvolvimento econômico do Estado, em parceria com todos os agentes empresarial, a universidade, né, as federações, etc. Eu queria complementar o que Fique à você vontade. falou. Assim, crescer rápido é importante. A pergunta é como fazer isso, né? Porque a gente percebe que todo o esforço que foi feito nesses últimos anos houve uma melhoria significativa. Quem como eu, já tem alguns anos de estrada e rodou o Ceará no interior há 20 anos atrás, trabalhando, e a roda hoje, o Ceará é um outro mundo, não há dúvida, certo? Mas continuamos ainda com 2,4, 2,3, 2,5 do PIB do Brasil, quando nós temos 4,5% de população. Por que isso não muda, né? Eu acho que aí, quando a gente faz todo um esforço permanente no mesmo patamar, eu acho que um dos passos que nós temos que fazer é estratégia, é pensar, né? Pensar diferente, né? Por que a gente faz o mesmo esforço e permanece da mesma forma, né? Então, eu acho que o Ceará tem uma excelente oportunidade, nós temos oportunidades maravilhosas, complementando também o que o Espírito falou, dos esforços que estão sendo feitos aqui. Se o Estado do Ceará não fizer nada, nada, nada agora, ele vai receber toda essa carga de trabalho que foi feito, de atrações que estão sendo implementadas, porque, reforçando, uma empresa para decidir vir, uma indústria, né, para decidir vir, né, fazer os seus projetos se implantar, ela leva de 2, 3, 4, 5 anos. Isso para uma empresa de grande porte, mas não é o CSP, é bem mais ainda. É uma empresa de grande porte aqui, né? Então, nós temos toda essa vinda de empregos que estão sendo gerados, de fábricas que estão sendo vindas, mas eu acho que para acelerar isso aí, nós temos que pensar diferente. Nós temos que criar. Eu tenho a solução? Não, não, não tenho, mas eu acho que a gente tem que criar. Muito bem. E agora, para encerrar, encerramos agora a nossa rodada de perguntas. E aí, para encerrar o programa, vamos às considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Adriano e em seguida, Expedito. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, uma satisfação estar aqui, né, e falar sobre esse assunto é muito agradável, né, é muito bom. Eu costumo brincar aqui com meus amigos dizendo que para fazer o trabalho de atração de empreendimentos, ou seja, criar emprego e renda para a população cearense, ainda me pagam para fazer isso, né? Isso eu faço com satisfação enorme, né? E eu diria que o tempo todo, onde eu faço, onde eu ando, no final de semana, à noite, seja o que for, onde a gente vê uma notícia, está sempre buscando alguma coisa para poder melhorar o ambiente de negócio no estado do Ceará e criar emprego e renda, né? Eu queria aproveitar um momento aqui, se você me permite, eu queria comentar que eu faço palestras, né? Eu faço palestras em duas áreas, basicamente, desenvolvimento econômico, né? E na área de inovação, que é a minha área raiz, digamos assim, tá? E que para instituições de ensino não há custo nenhum, tá certo? Então, se usar, quiser conversar comigo, né? Deixa o meu, aí está Adriano Borges, consultor nas redes sociais, vocês vão me encontrar, então fique à vontade de entrar em contato, né? Também gostaria de dizer que eu acabei de lançar um livro, participei de um livro, né, um capítulo de um livro, inclusive apresentei na Kelly, né, fiz
mandei para ela. Eu Tá recebi. certo? E esse é um livro feito pela universidade, é um mestrado que eu faço em inovação, que eu estou no final dele, e que nós produzimos um livro onde eu comento sobre a minha convivência com a tecnologia, numa imersão que eu fiz em Miami, né? Como é que isso está presente na vida da gente. Tá? E também com uma pessoa que tem uma certa idade, não é uma pessoa nova, tem mais facilidade, né? E ele é um livro gratuito, é proibido venda, então quem quiser dar uma lida nele, fique à vontade, né? Deixar mando o link aqui e aí vocês podem utilizar à vontade, tá? Basicamente é isso, pessoal. Queria agradecer demais, tá bom? E fica à disposição. Ok, Kerlia, mais uma vez agradecer muito o convite, agradecer também a companhia do Adriano, né? Um amigo que eu conquistei nesses últimos 2 anos aí desse sistema de desenvolvimento econômico, e a gente trabalha muito próximo um ao outro, apesar de instituições diferentes. E queria falar também em nome da ADES. A ADES é uma estatal, para quem não conhece, a ADES é uma estatal do governo, onde ela conseguiu, de forma muito inteligente, encapsular essa política de desenvolvimento econômico do Estado em produtos e serviços. Então, a gente presta esses produtos e serviços à sociedade, uma empresa sustentável por isso, ela tem uma capacidade de investimento muito interessante, ela que é o braço de investimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de outras secretarias também, e em razão dessa prestação de serviços que a gente presta à sociedade. E que serviços são esses, né? Principalmente a política de incentivo fiscal, a política de incentivo patrimonial e também uma política de microcrédito que nós temos, né? Presente em todos os municípios do estado, né? Então qualquer apoio que a ADES possa fazer ao seu negócio, né, ao seu empreendimento, a gente está aqui à disposição para entrar em contato com a gente. Basta acessar as redes sociais, colocar lá a ADES no Instagram, e facilmente a gente vocês contactam por esse caminho. Também aqui estamos presentes aqui no centro de eventos, de forma integrada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E é isso também. Mas agradecer mais uma vez, Carla, o convite. Estarei sempre à disposição, né? Desejar aí um excelente ano a todos nós. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, do Adriano e do Expedito, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.